Liderar começa pelo exemplo. E quando a vida te der ruínas, faça como Neemias, bote para quebrar. E Neemias era o cara. Oi, gente! Mais uma oportunidade e eu vim aqui para convidar vocês para um bate-papo bem descontraído, para que você possa compreender um pouquinho mais sobre as histórias das portas de Jerusalém que o livro de Neemias vai nos ensinar. Vem comigo, com a Marisete, com a Maristela e com a Glácia, para que você se aprofunde em todos os ensinamentos que o Senhor deixou para nós através do livro de Neemias. É um convite especial para alguém muito especial. E esse alguém é você. Você, ouvinte, você, leitor, e você, estudioso dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus, que vem para transformar não só as nossas vidas, mas para impactar a vida de cada um de vocês. Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari. Eu sou a Glácia. Eu sou a Marisete. E aí, gente, estamos aqui para falar, finalizar o livro de Neemias. E eu tô aqui com as minhas amigas que vão me ajudar a desvendar os mistérios por trás dessas portas que a gente aprendeu até o dia de hoje. Pastora, o que chamou mais atenção em você no livro de Neemias? Justamente a frase que eu trouxe, né? Liderar começa pelo exemplo, né? E Neemias, em tudo que ele fez durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele sempre se colocou ali como um homem exemplar. Então, e por causa disso, ele teve muito sucesso naquilo que foi o empreendimento dele, na ida dele para Jerusalém. Muito interessante, né? Engraçado que na minha frase, né? A minha frase aí que eu coloquei, realmente ele botou para quebrar, porque foram, quando os judeus voltam para Jerusalém, foram 141 anos de ruínas, né, Marisete? E aí ele vem e vai para Jerusalém reconstruir os muros e reconstrói os muros em 50 dias. Foi assim um recorde naquela época. E realmente ele botou para quebrar e foi naquele ânimo ali, igual você falou, era exemplo mesmo. Ele não simplesmente ficava lá, pega uma pedra aqui e faz um trem aqui, faz outra ali. Não, ele ia e trabalhava junto. Isso que era mais interessante, porque esse é o líder, né? E o líder tem essa capacidade de te influenciar na sua vida. Então, assim, ele traz, assim, ensinamentos profundos de liderança para a gente no dia de hoje. É muito interessante esse livro. E aí, Marisete, e você? Qual a visão que você tem de Neemias falando que ele era o cara? Não, gente, ele era o cara. Pensa bem, vamos voltar naquela época, que é muito diferente de hoje. Uhum. Não tinha GPS, não tinha avião, não tinha carro, e ele andou 1.500 quilômetros, gente. Como é que o cara fez isso? É o cara. É o cara, gente. Alguns historiadores falam que ele demorou 4 meses para chegar. Gente, ele demorou esse tanto... Claro, porque deve ter ido o quê? Não sei, de repente a cavalo, né? Não sei se tinha cavalo naquela época. Provavelmente era cavalo ou junta de boi que ia de carroça, enfim. Ele andou 1.500 quilômetros para chegar a Jerusalém e reconstruiu, reformou, refez em 52 dias. Como que o cara não era o cara, gente? O cara. Fez 4 quilômetros de muro, com 12 de altura, né? 12 metros de altura e 8 e pouco de espessura. O cara era o cara, gente. Para fazer isso tudo naquele tempo, sem tecnologia nenhuma. Então, eu fiquei assim impressionada com essa determinação, essa coragem de Neemias. É interessante, né? Igual a gente aprendeu que antes dele entrar na presença do rei, ele orou, jejuou, né? E assim, foi instantâneo. O rei percebeu que ele não estava bem.
Então eu creio assim que Neemias que era um cara bem feliz, porque se diz que para trabalhar com o rei, você tinha que ser feliz, porque é algo que você se sentia, né? Você era o cara, porque você estava ao lado do rei. E é uma coisa que eu acho que eu aprendi também. No nosso trabalho, a gente trazendo isso para o nosso trabalho, a gente trabalhar com alegria. Ser grato a Deus pelas coisas que a gente tem e abençoar aquele local que a gente tem. Porque você faz diferença. Às vezes, para a gente aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu falo inglês desde a hora que eu chego até a hora que eu saio. Eu chego, eu falo hi, na hora de sair eu falo bye. Mas assim, gente, um sorriso, um hi, dependendo, faz toda a diferença. Hoje mesmo a minha supervisor, ela ligou para a supervisor do outro building e a voz dela era aquela voz de felicidade. Ela estava passando por um problema na hora lá, mas a voz dela, eu percebi pela voz dela, era aquela voz de felicidade, que ela estava bem, que ela estava feliz no trabalho. E isso acaba contagiando a gente. E o rei percebe, e Neemias, por jejuar e orar, né, que foi na presença do Senhor, acabou acontecendo tudo aquilo ali. O rei não só deixou ele ir, mas deu papéis, né, assinados para ele mostrar aos outros impérios que tinham ao redor lá para dar passagem e ainda forneceu materiais para ajudar na construção dos muros. Então, assim, e achei interessante que a nossa irmã Núria falou, jejuou, orou e agiu. Porque também não adiantava ficar lá, ó, de bracinhos cruzados esperando, não. E ele foi e botou para quebrar mesmo. Achei muito interessante essa parte, de trazer essa alegria que a gente tem que ter no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Sim, com certeza. E uma coisa muito interessante, né, na parte de Neemias, é que às vezes a gente não pensa, né? Para você ser um copeiro naquela época, você tinha que comer antes do rei. E poderia ser que aquela comida estivesse envenenada. E ele mesmo sabendo que todo dia poderia ser o último dia da vida dele, ele estava ali. E com certeza ele fez muita diferença na vida do rei Artaxerxes, né? Então a gente vê que ele era uma pessoa que ele conseguia superar as adversidades, porque não era um trabalho, eu sou um copeiro, que chique, eu estou aqui dentro do palácio todos os dias. Sim, mas ele tinha o risco todos os dias, né, de perder a vida. E ele era uma pessoa muito querida pelo rei. Eu acho interessante porque a frase que a gente poderia utilizar é que ele acha graça aos olhos do rei Artaxerxes, né? Que dá a ele tudo o que ele precisa e se compadece da história dele, do povo dele. Não era o povo do rei Artaxerxes. Na verdade, aquele povo que tinha trago, os reis anteriores tinham trago o povo cativeiro de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. E agora ele está ali numa condição que ele poderia estar pensando, que bom, eu estou aqui, tá tudo bem comigo, e por ali tá tudo ótimo e acabou. Não, mas ele era uma pessoa que se preocupava com as raízes de onde ele veio, né? O seu povo. Isso é algo também que nos chama bastante atenção em relação a Neemias. E a postura dele, né? Diante da má notícia, ele fez o que era o que nós todos precisamos fazer. Ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi buscar o Deus dele, né? O Deus verdadeiro, e o Senhor concedeu toda a graça que ele precisava para que ele pudesse empreender esse projeto que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. É interessante, né? Porque muitas das vezes a gente deixa para orar no último caso. A gente reclama, a gente esperneia, a gente bate o pé, faz birra, mas a oração que deveria ser a primeira coisa, a gente acaba deixando pro final. Né? E ele não, ele foi um exemplo de oração e jejum e foi em direção, né? Deus deu o direcionamento e foi e fez, realmente o cara, né, Marisete? Ele é o cara também, porque ele deixou uma outra lição que eu acho muito importante para nós, que lá diz que ele chegou, acho que foi na segunda, na terceira noite, não lembro, ele foi dar uma volta, sem falar para ninguém, né? Ele, não contou qual era o motivo dele estar aí, né? Foi lá e fez tudo quietinho, vou observar isso tudo. Deu a volta, examinou o que precisava ser
restaurado. E depois ele fez, porque nós muitas vezes a gente está tão feliz com a nossa vitória, né, com a nossa alegria, que a gente vai dividir. E muitas vezes, então, vem as contrariedades, né, justamente pela nossa boca. Então, ali eu aprendi essa lição de faça quieto o que tu tens que fazer. Fique quieto, né? Observe primeiro e faça. Depois que tiver... Aí já, ele não falando, já tinha os Sambalat e Tobias que estavam ali tentando atrapalhar. Imagina se ele tivesse chego com cornetas, né, fazendo barulho. Eu cheguei aqui, vou arrasar, vou fazer esse negócio aqui, né? Podia ter atrapalhado toda a restauração ali dos muros. Então, eu aprendi esse segredo muito importante com ele, que é da gente fazer as coisas para Deus mais quietinho, porque Deus vai mostrar depois, né? Deixar para Deus mostrar, não a gente querer que todo mundo aí saiba, porque isso pode estragar todos os planos de Deus e nossos também. Verdade. E tá mudo, pastora. As pessoas, às vezes, que você vai compartilhar, elas vão, na verdade, vão atrapalhar o seu sonho, né? Então, ou aquele projeto. Elas vão te trazer, e já tentaram, não faz não. E mais um querendo fazer alguma coisa, para com isso, não vai dar em nada isso, né? Então, realmente, é a sabedoria com quem eu estou compartilhando a minha história. É importante, até mesmo no vídeo, né, em que eu falo sobre o monturo, eu trabalho a questão do Malquias, né, que é um sacerdote que foi o que construiu a porta do monturo. E ali a gente fala exatamente sobre isso, né? E Malquias é o mesmo que a palavra Malaquias, que é o bom conselheiro. Então, muitas vezes nós precisamos ir até esse bom conselheiro, né? Essas pessoas que realmente vão nos auxiliar e nos abençoar. Esse segredo também eu acho muito interessante, Marisete. Nós mulheres, né, a gente gosta, né, de compartilhar. Às vezes, você pode compartilhar, mas será que é o momento de compartilhar? Ele só compartilhou depois que ele viu a realidade do que estava acontecendo ali. É verdade, porque realmente vai aparecer muitos Tobias, muitos Sambalates na vida da gente, né? E é uma coisa que também me chama a atenção. Eu até falei, a gente conversando antes, né, que eu citei um ditado popular, que era um olho no gato e o outro olho no peixe, porque ele não foi só um mar de rosas, eu cheguei e construí, fiz isso, fiz aquilo outro. Ele passou por provações, principalmente por causa dessas pessoas, né, que fizeram conversas, falando que ele estava querendo revoltar contra o rei, e um monte de coisas. Mas ele continuou ali no propósito. E outra coisa que a gente aprende é fazer isso aqui, ó. Tampar os ouvidos. Porque muita coisa vai chegar, e quem que você está escutando? Quem? Aquele que te chamou para fazer? Ou aquele que vai simplesmente atrapalhar? E a gente foca. Já percebeu que a gente foca muito na crítica? E esquece o que a gente foi chamado para fazer? E aí, às vezes, põe até em dúvida, será que é mesmo, né? Porque 141 anos, ninguém conseguiu, quem sou eu para fazer? Não, mas ele tinha certeza do que ele foi chamado para fazer. E ele foi lá e fez, mesmo diante de todas as controvérsias que aconteceu naquela época. E tem uma parte lá, né, que pessoas estavam indo lá para tentar matar e tal, e eram as pessoas trabalhando e com a lança na mão. A pessoa comendo e a lança na mão. E isso traz um outro ensinamento também, que a gente nunca deve baixar a guarda, gente. A gente sempre tá vigilante, porque o leão tá aí, ao redor, né? Então, muito interessante. Outra parte que me chamou muita atenção, que muitas das pessoas que moravam nas casas estavam construindo já na frente, né? Tipo assim, a minha porta era aqui, eu ia lá na casa da pastora construir na porta da casa dela. E um ensinamento que eu vi, que interessante, tomar conta da tua casa. Toma conta da tua casa. A gente tem que tomar, gente, porque o mundo já é do maligno.
E se a gente não se posicionar, se a gente não tomar conta da nossa casa, não orar sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, pedindo graça e misericórdia, a gente não, assim, era mais tempo, né? Porque se eu morasse aqui e saísse para ir lá para casa da pastora ou da Marisete, que é mais longe, eu já perderia um tempo daqui para lá. Eu estaria deixando a minha casa sem guarda nenhuma e possíveis ataques. Então, assim, ele foi realmente um líder extraordinário, que trouxe tantos ensinamentos, tantas restauração de portas, que eu nunca parei, assim, dessa vez eu parei realmente para prestar atenção em cada detalhe do livro de Neemias. É impossível você não tirar alguma lição daqui e você não ser influenciado por esse livro. É verdade, eu achei muito interessante também a verdadeira razão porque ele foi fazer essa reconstrução, que era, ele queria honrar a ancestralidade dele, né? A ancestralidade dele morou ali, viveu ali nesse lugar, tinha muitas lembranças, tinha muitas memórias boas e ruins também. Então, olha, quando a gente faz algo pensando no outro, ajudar o outro, Deus está sempre ali para nos ajudar a fazer isso que está no nosso coração. Esse ajudar, que nem a pastora Gleicia montou esse grupo para levar um conhecimento para as mulheres, para ajudar. Então não tem como dar errado quando você está fazendo para o outro. Porque a gente tem a maior lição na Bíblia de ajudar o outro, foi com Jesus mesmo, né? Ele morreu por nós para nos ajudar, trazer a salvação até nós. Então, que lindo que eu achei Neemias reconstruir aquilo. Até em homenagem à sua ancestralidade. Para fazer uma reverência quanto à história que eles viveram para que Neemias chegasse onde chegou hoje. Então, como é importante também essa ligação nossa com a nossa ancestralidade mesmo. Hoje mesmo estava conversando com algumas pessoas, o que tu sabe do teu avô, da tua avó, dos teus bisavós? Nada, né? E nós perdemos a nossa identidade muitas vezes por não termos esse conhecimento. Não ter uma história. É verdade. Não temos a nossa história. Elias ali estava preocupado com a história dele. Não queria deixar morrer se perder uma história que foi bonita, né? Que uma história que chega até nós hoje e vai continuar chegando à nossa descendência, porque a Bíblia é sempre muito, muito atual, né? Então, essa história que ele viveu lá de honrar, ensina-nos também que temos que honrar quem veio antes de nós e conhecer a nossa história até mesmo para nos conhecermos hoje. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito com Neemias, isso de honrar a minha ancestralidade e procurar também a gente, não Neemias, porque Neemias conhecia a história dele, mas nós, então, com esse testemunho de Neemias, a gente ir atrás, conhecer um pouco a nossa história, porque de repente a gente vai descobrir coisas que nunca imaginou, de repente a gente sabe, filho de quem foi, quem é o nosso verdadeiro ancestral lá atrás, né? De repente nós temos um pezinho lá em Jerusalém também. Uma coisa eu tenho certeza, meu pezinho tá lá no Jardim do Éden, esse assim. Mas olha, gente, é tão legal isso. Claro mesmo, né? De repente um ancestral um pouco lá de trás é judeu, né? Porque o judeu tá em todo mundo. Então, assim, tem um pezinho mesmo de descendência, de repente, no nosso sangue, até aqui metaforicamente falando, tem alguma coisa de lá. Sim, com certeza. E é tão interessante, né? Eu falo, tocando um pouquinho nesse assunto que a Marisete está falando, quando a gente volta para o capítulo 1, ele vem falando ali, bem logo depois que ele sabe da notícia e tudo, né? Ele faz algo muito interessante. Lá no versículo 4, dali em diante, ele começa a orar a Deus no capítulo 1 de Neemias, e ele faz uma oração muito interessante. Ele fala assim, no versículo 6 já: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Neemias não estava em pecado.
mas aqueles que vieram antes deles foram os que cometeram o pecado. Então, a gente vê aqui ele confessando o pecado que não era o pecado que ele cometia, mas foi um pecado que nunca tinha sido resolvido, que precisava ser confessado, né? E isso dá outro podcast, porque o assunto é longo. Mas em relação ao que a Mari falou, que eu acho assim, muito legal, é esse chamamento, Mari, que ele faz justamente ali no capítulo 4, né, o versículo 14, onde ele traz esse chamamento para o povo. Quando vem ali aquela oposição, ele fala assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e por suas casas. Esse é um versículo que você deve escrever e pôr na sua parede. Lute por seus irmãos, que fala ali de parentes, né? A gente está falando de familiares, e lute por aqueles que são seus descendentes, e lute também pela sua companheira, pelo seu companheiro, pela sua casa. Então, esse posicionamento, né, de lutar pelas famílias, isso é algo assim muito importante mesmo, né, para que todas essas brechas sejam fechadas. E eles só conseguiram, eu digo assim, 100%, eles só conseguiram fazer isso em 50 e poucos dias, né? 51 dias, porque cada um fez diante da sua casa, diante da sua história, diante da sua família. Isso mostra que nós todos também precisamos nos posicionar dessa maneira, né? E a oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre isso, para que venha o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra não é um palácio que é construído, é cada casa, cada lar. É um pedacinho do reino de Deus. E nós precisamos nos posicionar para que o reino de Deus seja estabelecido em cada lar, né? E aí, com isso, nós vamos criando uma grande muralha de proteção, né? A nível de comunidade, a nível de povo. Gente, isso dá outro podcast. Já deu mais 2 podcasts aqui só na nossa conversa, né? Mas é justamente isso. Ele é um livro com muitos detalhes, com muitas riquezas, né? E falando um pouquinho sobre as portas, né, Mário? A gente tem aprendido maravilhas com essas portas, né? Eu recebi testemunhos de sonhos que as pessoas tiveram, e aí ela sonhou na sexta-feira, aí a pessoa mandou para ela no sábado sobre a porta dos peixes. E Deus confirmou tudo que a Ana, nossa irmã Ana, falou na porta dos peixes. Foi incrível. Aí a pessoa me mandou o áudio, né? Porque falou sobre almas, né? De ser pescadores de peixes. Então, assim, cada ensinamento um melhor do que o outro, né? É maravilhoso. Mas, assim, gente, tem uma coisa que eu achei interessante também, que é quando ele volta. E aí acontece algo, né? Que eu coloco até outro ditado popular. Como é que é aquele que fala assim que é o olho do dono que engorda o gato? Gente, eu acho que por esses ditados populares não saber a minha idade, né? Né? Vou parar com isso. Que ele foi, e aí o trem começou a descontrolar tudo, mas ele volta para tentar colocar ordem. Então, assim, a gente tem que vigiar o tempo todo e deixar também pessoas realmente de confiança, porque ele achou que a pessoa era de confiança e simplesmente trouxe aquela pessoa, que era o Zambalate, né? Trouxe aquela pessoa para dentro, que era uma pessoa que realmente não deveria estar naquele meio ali. E aí a grande importância da gente realmente reconstruir cada porta. E eu acho interessante, pastora, que você pode falar mais para a gente, da questão da sequência. Você estava até comentando agora, né? Da sequência que uma foi feita atrás da outra e o porquê disso. Sim, e na nossa vida é assim, né? Para nós podermos realmente ter uma vida transformada, né? Nós precisamos passar por um processo. Não adianta eu querer sair do 1 para o 10 sem passar pelo 2, 3, o 4 e 5. E quando a gente vê a reconstrução das portas, elas têm todo um sentido de processo, né? Então, a primeira porta, que eles falam que reconstruíram ela, foi a porta das ovelhas, né?
aquela porta era justamente a porta por onde as ovelhas passavam. E essas ovelhas eram usadas para o sacrifício. E isso traz para nós também precisamos passar por esse processo de nos sacrificarmos, né? De deixarmos de viver aquela velha vida e agora começarmos uma nova vida. E Jesus, ele foi o sacrifício também. Ele se entregou por todos nós, né? Então, a gente pode perceber que primeira coisa é nós nos tornarmos essas ovelhas do bom pastor Jesus. E depois traz que é a porta do peixe. A partir do momento que você se torna uma ovelha, chame todo mundo para ser ovelha junto com você. Avisa, fala para todo mundo. Eu conheci o amor, eu conheci o verdadeiro amor. E aí você traz todo mundo para perto de você. Olha, vem experimentar desse amor maravilhoso. E aí, a partir daquele momento, você entra num processo de cura das suas emoções, dos traumas que você já viveu. Depois vão existir os momentos difíceis que vão acontecer, porque você está passando por esse processo de cura das emoções. Então você vai passar por vales, por lugares que talvez sejam um pouco complicados para você, mas está tudo bem, você está num processo. E nesse processo do vale, você entra em áreas do seu coração que está cheio de monturo, de coisas sujas, e você se vê ali que você precisa ser tirado dentro de você. E você continua no processo. E quando você tira essas coisas sujas, você expõe a fonte de vida. E aí vem as águas começam a brotar do seu coração, né? E aí depois disso, a gente vem para as portas dos cavalos e fala sobre batalha, né? Você está pronto para essas batalhas. E sempre ouvindo uma voz profética, que é a porta oriental, é sempre sendo guiada pelo próprio Deus. E aí você sempre se posicionar, que é o porta da guarda, não abaixar a guarda. Mesmo que você está passando por tudo isso, mas essa porta, ela precisa se manter fechada, precisa estar ali, sempre pronto e vigilante, porque o inimigo pode tentar entrar. Então é ali que nós estamos cada vez nos posicionando mais e mais. E é um processo, e a gente vai continuar vivendo, continuar andando com o Senhor. E os muros vão estar totalmente levantados, com portas, porque não adianta ter muro e não adianta ter porta, né? Que vai ficar aberto do mesmo jeito. Então, é muito precioso esse livro. Eu vi, assim, tantas coisas, assim, maravilhosas. E eu me lembro, né, quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz o estudo desse livro a primeira vez, foi ontem, gente. Olha, eu tenho 18, 19, 20, 21, hoje eu já tô com 44. Então tá tudo bem. Eu me lembro, né, que até os nomes das pessoas que fizeram cada porta também tem um significado, para que ele fosse aquela pessoa daquela porta. Então tudo se conecta ali, tudo se conecta quando você vai olhar. Você tá muda, Mari? Meu marido entrou na porta agora. Vou comer. Mas Deus é perfeito, ele faz tudo direitinho. A gente que quer fazer assim, né? Não é verdade? Eu acho que se a gente fosse continuar falando do livro de Neemias, acho que a gente ia ficar aqui a noite inteira. A gente começa a fazer a plaquinha assim. E assim, para finalizar mesmo, não querendo finalizar, porque eu acho que a gente tem muito mais um bate-papo aí. A gente pode vir, né, trazer Neemias, quem sabe, mais para frente, ou a gente já ter entendimento das nossas portas restauradas, porque as portas é uma analogia para a gente trazer para a nossa vida, né? Que as portas precisam ser reconstruídas, porque não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está bom dia, com alegria, né, pastora? Tem dia que a gente está meio down. E aí a gente lembrar que a gente precisa se reconstruir todo dia e botar para quebrar mesmo. E Marisete, fala para mim, agora não pode colar da frase que você falou, não. E uma qualidade que você define Neemias. Em uma das lições de gestão mais preciosas de Neemias foi a justiça e a integridade. Porque Neemias não tinha obrigação de reconstruir nada, não tinha obrigação de reconstruir os muros de Jerusalém. Ainda assim, ele deixou o palácio, a fim de cumprir essa missão, motivado por sua integridade, né? E pelo desejo de ver a cidade, né, sendo aí reconstruída. Então, é isso aí. Interessante você falar nisso. E qual o proveito que ele tira disso? Porque ele foi construir e ele tinha um tempo para voltar. E você falar assim, é em função do outro.
Gente, por que que Deus dá essas habilidades? Vou falar de vocês duas aí, que vocês são pastoras, vocês já estão no ramo aí há muito tempo, né, gente? Eu acabei de chegar. Então, se Deus dá a palavra para vocês duas são duas terapeutas, trabalham aí, e aí vocês vão ficar com isso para vocês. Que benefício que vai ter, né? É muito interessante os 10 mandamentos, os 5 primeiros é entre você e Deus, e os outros 5 é entre você e o outro. Então, Deus não vai te dar nada para ficar com você, não. Você tem que compartilhar. E uma das coisas que a gente mais tem que compartilhar é esse amor que ele veio, pagou por mim, por você, por nós, e ele não tinha porquê. Ele não tinha culpa de nada. Então, isso me conforta demais. E para você, pastora, difícil definir, né, em uma palavrinha, né? Mas fala para mim. Sim, para mim, assim, o que foi algo que você disse. E quando você disse, veio para mim. Ele viveu perseverando no propósito da vida dele. Para mim, eu sou das mídias, medianitas. Para mim, ele é meu influencer digital. Amém. E é meu influencer digital, né? Porque todo líder, gente, vai exercer uma influência sobre você. E é assim, a Marisete, Deus do primeiro TPM, gente, que a gente tem um encontro todo último sábado do mês, a gente tem o nosso TPM. O que é o TPM? É tempo para mulheres, é terapia para mulheres, e realmente é uma terapia. É um momento especial para nós. Porque às vezes a gente não tem esse tempo nessa correria de trabalho, esposo, família, isso, aquilo, outro, e aquele tempinho é para nós. E ela falou algo interessante, que ela não vai dormir sem aprender alguma coisa naquele dia. E ela me influenciou isso, porque todo dia agora, não sei, nem que eu aprenda uma charada, mas eu aprendo alguma coisa, sabe? E eu vou aprendendo com as minhas irmãs. A pastora, ela é uma grande influenciadora na minha vida, que eu falo com ela, eu olho para ela, e eu defino ela como uma pessoa perseverante, porque a gente já tá andando aí juntas já tem um tempo, né? E eu vejo que ela pode tropeçar, tropeça, mas ela não cai, não. Ela levanta e firme e forte. E é isso, gente, a gente tem que ter lideranças, pessoas ao nosso redor que ajude a gente a ser melhor a cada dia. E eu aprendo cada uma lá no grupo, né? Cada um tem seu perfil. Cada um tem aquela sua qualidade que vai nos ajudar e vai nos influenciar para o bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente tinha muita coisa ainda para fazer, mas o tempo é curto. A gente pode fazer outras vezes. Quer deixar alguma coisa, Marisete? Venda seu peixe. Venda seu peixe. Não, quero deixar o convite para as pessoas irem ali no nosso canal, se inscrever, né? E estar aí prestigiando esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui distribuindo o nosso amor junto com a pastora Gleice, junto com a Medianita aqui e as outras nossas irmãs. Então, gente, aprendam, né? Como eu falei para o pessoal lá, e a Maristela pegou isso. E aqui é uma maneira de você ir dormir aprendendo alguma coisa nova. Então, não deixe de aprender nunca. E eu tô aqui à disposição de quem precisar sempre. Terapeuta, gente, ó, é só ligar. Vou deixar o Instagram dela na descrição, vou deixar o Instagram da pastora Gleice também. Fala aí, pastora, o que você quer deixar pra gente? Descubra o seu propósito e viva ele. Persevere. Não desista. Profundo. Gente, muito obrigada para vocês que estão aqui nos prestigiando, né? Muito obrigada mesmo, todas vocês que estão lá no grupo. Por mais que vocês fiquem caladinhas, eu sei que vocês estão vendo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. E, gente, não deixe de participar dos nossos encontros. Como a Marisete falou, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Gente, isso, dá um like, comenta, né? Ó, nós estamos de zóio. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus. Bye, bye. Bye, bye.